Olá, mamães, mulheres empreendedoras. Meu nome é Carla, eu sou enfermeira e consultora de sono. Também sou mãe, empreendedora. Sou sócia proprietária da Materninar, que é uma empresa de consultoria do sono. Karina também é minha sócia, também é enfermeira, neonatologista. E hoje nós estamos aqui com o objetivo de estar ensinando vocês a fazer uma rotina, a estabelecer uma rotina para o seu bebê. Mas isso por quê? Porque quando a gente faz, já tem uma rotina estabelecida, a gente a gente tem tempo hábil para a gente focar no nosso negócio. Então, vocês que estão querendo empreender, ou então já tem um negócio, organizar o seu dia, organizar a rotina da sua casa e principalmente do seu bebê, vai fazer com que você tenha tempo para você focar no seu negócio, tá? Nós da maternitária, nós fazemos isso, né, nas consultorias, nós ajudamos as mamães a estabelecer rotina, a ajudar as mamães a desenvolver, né, critérios para estar colocando o seu bebê para dormir de acordo com as crenças de cada um, com os limites de cada um. Então, como nós fazemos isso na casa das mamães, hoje nós estamos aqui para ajudar vocês a estar implementando uma rotina, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, a Materninar, isso é a logo da Materninar. Então vamos lá. Bom, para a gente começar uma rotina, para a gente criar uma rotina, precisa ter alguns critérios. E primeiro saber, né, que rotina são ações que se repetem diariamente. Então, o que é isso? Para eu ter uma rotina, eu preciso que as ações sejam feitas todos os dias, na mesma ordem, da mesma maneira. Senão, não é uma rotina, né? Então, e a rotina é algo que é previsível, né? Igual nós estamos no segundo item. Ela leva uma previsibilidade. E o que é isso? É quando a gente sabe o que vai acontecer depois, porque a gente já está acostumada com esse repetir dessas ações. E os bebês, eles gostam muito de algo que é previsível. Então, eles aceitam melhor as ações quando eles sabem que elas vão acontecer. E para elas acontecerem, é preciso que sejam feitas todos os dias da mesma maneira, né? Então, por exemplo, se o bebê eu vou colocar ele para dormir, se todos os dias antes de eu colocar para dormir eu der um banhozinho nele, ele já sabe que logo depois do banhozinho ele vai ter a soneca e aí, ou sono noturno, e aí ele aceita melhor, né? Então a rotina ajuda também o bebê, para isso que o bebê, para ele dormir bem, ele precisa de ter uma rotina, e também ajuda a mamãe, porque a mamãe ela pode ter uma previsão de que horas que ela vai poder focar no seu negócio, que horas que ela vai ter que ficar com o seu bebê, e isso é algo que é bom para o bebê e é bom também para a mamãe, tá? Também, para ter uma boa rotina, você tem que ter um horário para iniciar essa rotina. Na consultoria, nós colocamos que o horário de iniciar uma rotina é 7 horas da manhã. Então, vamos supor que o bebê dormiu, acordou 5 horas da manhã, mamou e dormiu até 7 horas, ele está dormindo. Nós temos que acordar esse bebê para ele começar a rotina no mesmo horário. Por quê? Porque se um dia ele acorda 7, outra 8, outra 9, isso tudo vai acabar atrapalhando o dia desse bebê e vai acabar impactando na noite. Então, se ele acorda 7, ele acordou hoje às 8, vai atrasar todas as ações em uma hora e vai acabar atrasando a hora de colocar o bebê para dormir. Então, por isso que eu preciso de ter esse horário para iniciar essa rotina. E a rotina começa a partir do momento que o bebê acorda, né? Então, nós vamos dar um exemplo de rotina mais para frente e vocês vão ver. O bebê acordou, a partir daí é que a gente começa a estabelecer a ordem das ações. O tempo que pode flexibilizar numa rotina é de 30 minutos no máximo, para mais ou para menos. Então, por que isso? Porque o bebê ele não é um robô, né? A gente não pode assim falar, meu filho tem que dormir todos os dias 8 horas da manhã. Não, ele pode apresentar sono um pouquinho antes, como pode apresentar sinais de sono um pouquinho depois, mas que não seja um tempo muito grande, porque senão vai impactar em todo o seu dia e na noite também. Então, 30 minutos para mais, 30 minutos para menos, isso não altera tanto os horários e a previsibilidade da rotina.
Estabelecer conexão com seu filho. Gente, é muito importante que você saiba ler os sinais do seu filho. Você saiba o que seu filho está pedindo. Mas, Carlos, o que isso tem a ver com a rotina? Tem tudo a ver, porque se seu bebê está com fome e você não sabe qual é o horário que ele está com fome, né? Então aí toda hora você vai dar peito para ele, você não vai ter um horáriozinho depois bem estipulado para ele mamar. Então você vai ficar o dia inteiro dando mamar. Nós já tivemos várias mamães assim, que não tinha vida, porque ela o dia inteiro ela ficava dando mamar pro seu bebê, porque ela não sabe identificar qual realmente a hora certa do bebê mamar. O sono, por exemplo, se o bebê está com sinais de sono e você passa despercebido os sinais dele, ele vai ficar. Hoje ele vai dormir no horário, amanhã ele vai dormir no outro, e aí a gente não vai ter uma rotina, não vai estabelecer uma rotina. Então, eu preciso de saber ler o que o seu filho está te pedindo. Vamos lá para os 4 passos para estabelecer uma rotina. Primeiro, conhecer a janela de sono do seu bebê. Mas, para eu conhecer a janela de sono, eu preciso entender o que é uma janela de sono. Então, vamos lá. A janela de sono é o tempo que o bebê fica acordado entre uma soneca e outra. Eu costumo falar, né, nas consultorias que a janela de sono é tão importante quanto o tempo que o bebê vai ficar dormindo. Então, o tempo que ele vai ficar acordado também é muito importante, como também o tempo que ele vai estar dormindo. Por que isso? Por quê? Porque quando nós perdemos a janela de sono do bebê, ou seja, quando ele apresenta sinais de sono e eu não levo ele para dormir, passa despercebido, ou porque eu estava no supermercado e aí ele teve um sinalzinho e passou, o que vai acontecer? Ele vai ter mais dificuldade para estar, entrando na soneca, por quê? Porque ele vai estar liberando o cortisol, né? E o cortisol, ele é um hormônio que estimula o bebê. Então, ele vai acabar acontecendo aquilo que muitas mães já viram. Meu bebê, ele está brigando para dormir. O que é brigar para dormir? Ele está caindo de sono, está com todos os sinais de sono, mas o metabolismo dele, o organismo dele está todo acelerado. Por quê? Porque foi liberado o cortisol na corrente sanguínea. Então, eu tenho que tomar cuidado para esse cortisol não ser liberado. Mas como eu faço isso? Conhecendo a janela de sono do seu bebê e respeitando essa janela de sono. E quando o cortisol é liberado, o que acontece? O sono some. Sono, cadê você, meu filho? Ele sumiu. Né? Então, isso acaba impactando na noite, porque se eu atraso a soneca dele, a gente vai insistir, ele vai acabar dormindo, mas vai ser uma soneca que vai ficar muito agitada, ele não vai fazer o tempo certo de soneca, então ele vai ficar privado dessa soneca. Na próxima, ele também vai atrapalhar a próxima soneca e vai atrapalhando até chegar no sono noturno. Então, assim, a privação de sono do dia atrapalha o sucesso do sono noturno. Bom, para eu também saber identificar qual é a janela de sono do seu bebê, eu preciso saber os sinais de sono do bebê. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso de ler quais os sinais que o bebê está apresentando. Por quê? Porque quando o bebê acorda de uma soneca, ele abre a janela. E essa janela vai fechar quando ele começa a apresentar os sinais de sono. Então, se eu não sei quais os sinais que o meu filho apresenta, eu vou ficar perdida com essa janela de sono. Então, você precisa de saber, né, qual que é essa janela, os sinais de sono, porque quando o bebê ele acorda, abre a janela, ele começa a ter os sinais de sono, você encaminha ele para a soneca e ele dorme rápido, então aquele tempo, de a hora que ele acordou até a hora que ele apresentou os sinais de sono e foi para o berço dormir, é a janela de sono dele. Então vamos lá, vamos ver os sinais de sono, clássico que é o esfregar o olhinho, né? O bocejar, tomar muito cuidado com bebês muito novinhos, de 0 a 3 meses, porque tudo eles bocejam. Se eles estão com preguicinha, acabaram de fazer uma soneca boa e ainda estão bocejando, é porque é aquela preguicinha de uma soneca boa, entendeu? Então, toma cuidado também com o bocejo, que nem sempre, por bebês pequenos, o bocejo é um sinal clássico de sono, tá? O choro é um sinal que o bebê também já está com sono, mas nós temos que tomar cuidado para não chegar ao choro, porque quando o bebê já tá chorando de sono, quer dizer que ele já está começando a liberar o cortisol. Então, tem que ver esse meio termo, sabe? Esperar a janela certa, esperar os sinais certos, apresentou os sinais, encaminhar ele antes que ele chegue a esse ponto de estar chorando. E
fica zangado, né? Fica zangado, nada para ele tá bom. Se você ele gosta de um brinquedinho, você mostra para ele pega e logo depois ele solta. Então isso é um sinal que ele já está com sono. E também tem um sinal clássico que a gente não colocou aqui, que é aquele que o olhar vago, aquele olhar lá para o horizonte. Quando a gente fala que a gente está dormindo acordado, aquele olhar paradinho, também é um sinal clássico, principalmente para os recém-nascidos. Segundo passo é o tempo da soneca. Então, primeiro é a gente saber a janela de sono, né? E agora é o tempo da soneca, tá? Depois eu vou passar para vocês uma tabelinha da janela de sono e do tempo de soneca. Então, as sonecas, elas devem ter no mínimo 40 minutos. Por que 40 minutos? Porque um ciclo do bebê, ele dura 40 minutos. Então, se eu coloquei o bebê para fazer uma soneca e ele dormiu 15, 20 minutos, quer dizer o quê? Quer dizer que ele não dormiu, porque ele não passou por todos os ciclos, ele vai acordar mais irritado ainda. Então, eu preciso de fazer com que ele faça no mínimo 40 minutos e a maioria dos bebês no máximo de 2 horas, tá? Para isso, eu preciso de alongar. Né? Então, assim, principalmente os bebês menores, eles têm mais dificuldade de estar fazendo o ciclo inteiro, mas eu tenho que ensinar para ele que ele faz o ciclo todo, né? E passa de um ciclo para o outro, né? Às vezes para dormir 1h30, 2 horas. E aí eu tenho que alongar as sonecas, tá? Então, o alongar as sonecas vai nos ajudar a chegar a esse tempo que é ideal que o bebê, da soneca do bebê. Realizar um ritual. O ritual da soneca é um ritual pequenininho, não precisa ser um ritual grande, igual é o do sono noturno. Só de você, por exemplo, entrar no quarto, já ligar o ruído, fechar a cortina, ligar o ventilador, isso é um ritual. Mas que esse ritual seja feito todos os dias na mesma ordem. Então, se um dia você entrou, ligou o ventilador primeiro, depois no outro dia foi a fechar a cortina primeiro, isso confunde um pouco o bebê. Então, o ritual, quando ele é feito todos os dias da mesma maneira, na mesma sequência, o bebê já sabe. E depois daquele último ação, ele vai dormir. E aí ele aceita melhor a soneca. Então, isso que é um ritual de sono. O banho também, gente, é muito interessante compor o ritual. Tá? Não precisa ser um banho todas as vezes o soneca faz aquele banho, mas dá uma passadinha nele numa água morninha, porque geralmente relaxa. Reduzir os estímulos antes da soneca, isso é muito importante. Então, vamos supor que a gente está lá na sala brincando com ele, deu o sinalzinho de sono, eu já vou com ele e já começo a ninar. Ele vai começar a resistir, ele vai ficar irritado. Por quê? Porque ele estava hiperestimulado, você já entrou e já começou a fazer ele dormir. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar ele daquele ambiente de estímulos, levar ele para o quarto, esperar só um pouquinho, porque rapidinho ele vai apresentar os sinais mais clássicos de sono e aí sim você nina ele. Tá? Então, assim, não tem como eu tirar ele da bagunça, criança correndo do lado dele, entrar ele para o quarto e logo fazer ele dormir, que ele vai se irritar. Eu tenho que ir reduzindo aos pouquinhos. Bom, aí a tabela de sono, né, e das sonecas. Esse lado aqui, ó, é a faixa etária do bebê. Aqui, antes do parêntese, são a quantidade de sonecas que o bebê faz, né? Dentro do parêntese é o tempo de soneca durante o dia inteiro, não é só em uma soneca, durante o dia inteiro. Aqui é o tempo do sono noturno e as janelas de sono. Então, vocês estão vendo que todas as faixas etárias sempre têm um parâmetro de tanto a tanto. Por quê? As sonecas também, é lá, 2 a 3, de 4 horas a 5 horas o dia inteiro. Por quê? Cada bebê tem o seu tempo. Então, principalmente a janela de sono, você tem que conhecer qual que é a janela do seu bebê. Né? Então, para isso, lembra da conexão? É você lá atrás, você saber ler os sinais do seu bebê, para assim você estabelecer uma janela e os tempos de soneca. Tomar muito cuidado que o tempo de soneca, gente, eles têm que ser distribuído durante o dia inteiro. Então, vamos supor, eu tenho aqui, ó, de 3 a 6 meses, ele pode fazer de 4 a 5 sonecas, eu posso, esse 4 a 5 horas, desculpa, eu tenho que dividir em 2 e 3 sonecas. Então, vamos supor que um bebê de 4 a 5 horas, que ele faça o dia inteiro, ele faz 4 horas em uma soneca só. Eu ainda tenho mais 2 sonecas pela frente para eu estar fazendo 1 hora, entendeu? E aí vai bagunçar tudo. Por isso que você tem que seja jogo de cintura para você distribuir esse tempo de soneca durante as sonecas do dia. Terceiro passo, alimentação e sono. É muito importante que o bebê tenha uma boa alimentação para ele ter um bom sono e se ele dorme bem, ele alimenta bem, tá? Então, alimentação e sono aqui, ó, tá ali juntinho. Então, vamos lá, mamar e dormir. Para os bebês que ainda mamam, tá? Tomar muito cuidado, porque quando você coloca o bebê para mamar, para chupetar,
para sugar, né? Não é chupetar, para sugar o peito, ele libera um hormônio que é endorfina. E esse hormônio, ele relaxa o bebê. Então, às vezes, se você coloca o bebê no peito, ele mama 5 minutos e já dorme. Aí falou, opa, ele já mamou, vou colocar ele para dormir. Não passa 40 minutos, 30 minutos ou 1 hora, ele já está acordando com fome de novo. Por quê? Ele mamou pouco. Então, na hora da amamentação, você tem que estimular para que essa amamentação seja efetiva, seja boa. Então, você tem que ficar acordando ele, né? Então, passar a mãozinha aqui na bochecha, mexer no pezinho dele, mexer na mãozinha, tirar a meinha dele, que eles não gostam, coçar a barriguinha, coçar as costinhas para que ele acorde, né? E de tudo, se ele não acordar, tirar ele do peito, que aí ele vai assustar e volta com ele pro peito de novo, tá? Para ele começar a sugar, não dormir. Aí eu vou falar sobre a diferença entre lanche e refeição, por quê? Porque se você coloca ele mama 5 minutos e já dorme, ele fez um lanche. E o lanche, ele vai fazer um lanche durante o dia inteiro. E o que vai acontecer? Você vai ficar dando peito para o seu bebê o dia inteiro. E aí isso eu não consigo ter um tempo para você, não consegue, o bebê também não vai ter um tempo para ele dormir, porque ele vai dormir aos pouquinhos e alimentando aos pouquinhos. Então, é importante fazer uma refeição e não um lanchinho, tá? Então, para a refeição, você tem que estimular ele bastante na hora da amamentação. Mamar e chupetar. Mamar e chupetar é você tomar muito cuidado quando o bebê está mamando, se ele não está chupetando o seu peito. Tá? Então, só do bebê estar no peito, não quer dizer que ele está mamando o tempo inteiro. Ele pode estar, às vezes, mais chupetando do que mamando. Então, algumas mães falam para mim, Carla, meu bebê fica 1 hora e meia, 2 horas no peito. Ele está mais, a maioria do tempo, não sei, mas é chupetando, entendeu? Ele pode, às vezes, nos primeiros 30, 40 minutos mamar e depois ele fica chupetando. Então, ele chupeta muito durante os intervalos, né, da sucção. Então, não deixar ele chupetar, tá? Para ele mamar. Garantir a alimentação nos horários certos. O que é isso? Isso é para os bebês que já introduziram a alimentação via oral, você realmente, na hora da alimentação, você vê que o bebê está alimentando bem. Por quê? A reserva nutricional é feita durante o dia. Então, à noite, para ele não ter fome, ele tem que ter alimentado tanto a alimentação via oral como também o peito. Ele tem que ter mamado bem durante o dia e alimentado bem durante o dia para que ele faça uma reserva para que à noite ele não sinta fome. E algumas pessoas falam, eu vou dar aquela mamadeira bem pesada antes dele dormir para ele segurar a noite toda. Só atrapalha, porque ele vai dormir muito empachado, muito cheio, e aquilo ele pode dar gases e ele vai ficar incomodado, sabe? Então pode até levar a despertar. Então não é essa última mamada que vai fazer o bebê dormir a noite toda. É o dia inteiro que você investiu na alimentação do seu bebê. Pode ser na alimentação ou na amamentação. Cuidado com as mamadeiras, no lugar de refeições. Por quê? Porque, principalmente quando o bebê está entrando para a alimentação, começando com a alimentação via oral, às vezes ele não aceita tão bem o almoço e logo depois a mamãe dá a mamadeira. O que vai acontecer? Ele vai acostumar sempre com a mamadeira e não com a alimentação. E isso para ele é maléfico, porque a partir de 6 meses de idade, o leite, ele passa a ser, a mamadeira passa a ser um complemento da alimentação. Então, ele precisa de nutrientes agora. Então, e aí, nesse caso, a alimentação principal vai ser o leite, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos para o quarto passo, que é ambiente de sono. Né? O ambiente de sono, né, tem que ter uma iluminação adequada, né? Tipo, nas sonecas é penumbra mesmo, né? E algumas pessoas falam assim, Carla, mas eu coloco o meu bebê, o meu outro filho para dormir no claro e ele dorme. Tá, ele dorme, mas ele não vai ter uma soneca boa, duradoura, né? Então ele vai ser um tempo de soneca menor. Né? Então é importante que ele durma na penumbra. E não existe isso, que o bebê tem que dormir no claro para ele saber que dia é dia, noite é noite. Não. O bebê, quando nasce, o relógio biológico dele logo acerta, e aí sim ele sabe que dia é dia, noite é noite. Precisa ele estar dormindo no claro para ele saber que é dia, não. Tá? O ambiente próprio para o sono. Por que eu falo do ambiente próprio para o sono? Porque, igual eu dei um exemplo anteriormente, se você está brincando com o bebê no quarto, na sala, ele apresentou sinais de sono, ali mesmo se pega e examina, vai confundir a cabecinha dele, vai pensar, opa, eu estava brincando agora, e no mesmo lugar eu já tenho que dormir. Então, é conduzir ele para o ambiente de sono e fazer o ritual. Tá? Ele pode até dormir, porque ele vai estar exausto, mas ele vai resistir bem. Tá? O ruído branco, ele é importante para aqueles bebês, para bloquear
os sons externos. Então, para aquelas casas que tem um irmãozinho, que às vezes o quarto do bebê é muito próximo da cozinha, né? Então, para esses casos, é importante o ruído branco. Agora, só uma dica, esse ruído tem que ser o mesmo todos os dias, tá? E ele tem que ser contínuo durante toda a soneca. E não pode ser aquele ruído que vai e volta, tá bom? Excluir telas, como nós estamos vendo aí o bebê nas telas, as telas elas são muito maléficas para o bebê, por quê? Porque é um estímulo muito grande para o bebê as telas. Então, principalmente antes do sono noturno. E no sono noturno tem uma particularidade, porque as telas ela inibe a produção da melatonina, e a melatonina é o hormônio que induz o sono. Então, é importante vocês retirarem essas telas. Apesar de que para os bebês até 2 anos é contraindicado telas, tá? Então, depois de 2 anos, se o pai e a mãe quiserem introduzir as telas, mas que essas telas sejam retiradas antes, mais ou menos 1 hora antes do sono noturno e da soneca, porque essa iluminação das telas, elas estimulam muito o bebê. Temperatura. A temperatura é fato, se o bebê tá com calor, ele acorda, se ele tá com frio, ele acorda. Como que eu vou saber a temperatura? É realmente você ir colocando a mãozinha nele e ir testando. Então, coloquei o ar-condicionado em tanto, ele tá frio, então vamos aumentar a temperatura desse ar-condicionado. Se ele tá acordando com o cabelinho muito molhado, então é porque ele tá com calor, então vamos ajustar essa temperatura, tá? Bom, vamos agora, esses são os 4 passos, vamos lá. Falamos sobre janela de sono, sobre o tempo de soneca, falamos sobre alimentação e sobre o ambiente de sono. Então, eu tendo isso tudo ajustado, eu consigo implementar uma rotina. Então, vamos lá. O que eu preciso, né, só recapitulando, saber o tempo total do sono durante o dia. Então, você vai naquela tabela e você sabe, e lá tem o tempo de sono, de soneca do bebê durante o dia inteiro. Conhecer a janela de sono do seu filho, aí você tem que observar o seu filho alguns dias para você fechar a janela dele, distribuir as sonecas durante o dia todo e realizar a higiene do sono. O que é a higiene do sono? É o ambiente, a temperatura, a luminosidade, estímulos, isso tudo é ambiente de sono, a higiene de sono, tá? Então vamos lá? Vamos um exemplo. Seu bebê, por exemplo, é um bebê de 9 meses, então eu vou na faixa etária, né, na tabela, de 8 a 12 meses, tá? Nessa tabela, aí eu pego, ele vai fazer 2 sonecas e o tempo total de soneca vai ser de 2 a 3 horas. Então, eu posso estabelecer 1h30 de manhã e 1h30 à tarde, ou 1 hora de manhã e 2 à tarde. Às vezes, os bebês eles têm mais facilidade de fazer soneca ou na parte da manhã ou na tarde. Então, você deixa, às vezes, uma soneca maior na manhã ou à tarde, porque ele já está acostumado. E a janela de sono lá, de 2 a 3 horas e meia. Essa é a janela de sono que você tem que observar os sinais do seu bebê para você fechar essa janela. Eu tendo isso em mãos, aí então, um bebê de 9 meses, vamos supor que ele faça 3 horas de janela, como que vai ser? Então vai ser, a nossa rotina vai começar a partir da hora que ele acordou. Lembra que eu falei que o bebê ele tem que ter um horário certo para ele acordar? Então, se ele acordou 6 horas da manhã e ele não dormiu mais, ele já abriu janela, porque às vezes ele acorda 6 horas da manhã, a gente dá o leite, aí ele volta a dormir de novo, e aí 7 horas ele tem que ser acordado, porque aí 7 horas ele tem que acordar, tá? Então, eu acordou 6 horas, com uma janela de 3 horas, a próxima soneca dele vai ser mais ou menos de 9 horas, às 9 horas. Então, lá para as 8h30, você já pode ir começando o ritual, se for dar um banhozinho. Antes disso, já tem que ter dado alguma alimentação para ele, o peito, ou uma frutinha, se for um bebê maior, tá? Para que quando chegue 9 horas, mais ou menos, lembra que eu falei 30 minutos antes ou 30 minutos depois, ele vai apresentar sinais de sono. Por quê? Porque você já observou que a janela dele é de 3 horas. Tá? E aí ele fez 1h30, vamos supor, de soneca, e ele acordou 10h30. Então, se ele acordou 10h30, ele vai para a atividade, mas eu vou saber que mais 3 horas de soneca, porque foi a hora que ele acordou, ele vai voltar a ter uma outra soneca a 1h30 da tarde. Né? E nesse intervalo de 10h30, ele vai fazer atividade, ele vai almoçar, né? E aí, quando dá lá para 1 hora por aí, 1h30, 1h40, você vai diminuindo o ritmo dele. Se for dar outro banhozinho, dá o outro banhozinho nele para mais ou menos 1h30
ele dormir. Gente, lembra que eu falei de observar os sinais de sono do bebê, não é que 1h30 em ponto ele tem que estar lá, entendeu? Então, ele tem que, você dá, a partir de 1 hora, você já tem que começar a observar os sinaizinhos dele, que ele vai apresentar. Então, se ele, 1h30, agora vamos supor que ele dormiu 1 hora, então ele acordou 2h30, então mais 3 horas de janela, a próxima soneca dele pode ser que seja 5h30 da tarde. Então, é bom, foi até bom esse exemplo, gente, de soneca 5h30, por quê? Porque os bebês até 9 meses, eles podem fazer essa última sonequinha às 5h30 da tarde. Por quê? Se eu não fizer essa sonequinha, eu vou ter que colocar o bebê para dormir 6 horas da tarde, né? Porque, por causa da janela dele, senão vai ficar uma janela muito grande. E ele vai apresentar sinais de sono. Então, se eu não encaminhar ele para dormir nesse horário, nem que seja só 40 minutos, que ele durma só até 6 horas da tarde, nem que ele faça uma soneca pequena, que ele pode fazer uma soneca só para ele descansar, para ele aguentar aí até umas 7, 7h30, 8 horas, que é o horário mais ou menos, entre 7 e 8 horas é o horário que mais ou menos que os bebês, depois que produz melatonina, eles dormem. Os bebês, antes de produzir a melatonina, que eles não produzem melatonina, eles dormem mais tarde. Eles dormem lá para as 9, 9h30, por aí. Tá? Aí ele acorda mais ou menos às 18 horas e vai para o sono do outono às 19h30. Tá? Então, você estabelece a rotina de sono, de acordo com a janela de sono, e nos intervalos você vai distribuindo as atividades e a alimentação, a alimentação do seu bebê. E aí você você fez a sua rotina, né? Mas para eu conseguir fazer isso tudo aqui, eu preciso que você siga os 4 passos para que você consiga estabelecer uma rotina que todos os dias faça da mesma maneira. Então, tendo uma rotina boa durante o dia e como eu faço para ter também uma boa noite de sono. Então, são algumas dicas, né? Estabelecer horários de rotinas de sono, que a gente já acabou de fazer. As crianças precisam dormir cedo, tá? A não ser aquelas que eu falei, que é de 0 a 3 meses, que ainda não tem melatonina, que elas dormem mesmo um pouco tarde. O ambiente escuro à noite, não é penumbra, à noite escuro, agradável e roupas confortáveis. Evitar consumo de estimulantes antes de dormir. Eu sempre lembro, na hora de falar estimulantes, que eu dava todo dia antes de dormir para minhas filhas o leite com Toddy. Então, que é um estimulante maior do que chocolate. Então, assim, elas não dormiam e eu não sabia por quê, né? Então, e você, mamãe, que também está amamentando, não coma chocolate, café, não tome, chá, que tem realmente estimulantes que passam para o bebê, tá? Evitar eletrônicos 1 a 2 horas antes de dormir, como nós já comentamos, e respeitar as janelas de sono, tá? É muito importante que respeite as janelas de sono. Bom, no mais, gente, contem com a gente, tá? Eu, Karina, coloquei aqui, né, que somos consultoras formadas pela IMPI, que é uma escola na Califórnia, tá? É uma das referências de escola de educação de sono, e ela é referência em 33 países. Então, assim, fomos muito bem certificadas, aí está o nosso certificado, e estamos à disposição para empoderar as famílias, dar um suporte, educar, ajudar vocês a educar o bebê de vocês no sono, tá? E nós temos um atendimento personalizado. Então, contem com a gente, tá? Qualquer dúvida, nós estamos aí. Obrigada pela atenção, tá? Aqui está o nosso contato, né? Que é o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, tá? Só lembrando que no Instagram a gente sempre deixa dicas. Nós temos Maternar Responde, que é na terça-feira, então as mamães sempre mandam perguntas, a gente está respondendo, mas estamos aí à disposição para vocês.